Glória a Deus! Hoje nós estamos encerrando aqui uma série de estudos em que tratamos acerca da sunamita e a saga do viver abundante. E eu tenho a certeza que você foi muito abençoado ao longo desses entendimentos que você recebeu da palavra do Senhor. Você pode ver aí, parte 11 /11, quer dizer que é a última lição das 11 que nós tivemos. E o trecho está em 2 Reis, capítulo 8, do verso 4 até o versículo 6. Diz assim: Ora, o rei falava a Geazi, moço do homem de Deus, dizendo: Conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. Nós chegamos aqui no ponto em que a sunamita havia peregrinado por 7 anos na terra dos filisteus devido a uma grande fome que assolou os termos de Israel. E em todo o período da fome ela foi protegida, pôde sobreviver em terra estrangeira. Acabando-se então aquele intervalo de tempo, ela volta para Israel, chega diante do rei e reivindica as suas terras, aquilo que lhe pertencia antes do regresso. Aí diz o versículo de número 4 que o rei estava conversando com Geazi, o auxiliar, o obreiro, por assim dizer, do profeta Eliseu. E naquela conversa que o rei estava tendo, o rei perguntava a ele quais eram os feitos, as obras que Eliseu tinha realizado. Nós sabemos que o Eliseu foi o sucessor de Elias, e uma das coisas que ele pediu para Deus foi a porção dobrada do Espírito que havia no seu senhor, o profeta Elias. E foi exatamente isso que ele recebeu da parte do Senhor. Você pode estudar minuciosamente a sua Bíblia e você vai ver que o Elias realizou 7 milagres que estão aqui registrados nas Escrituras, enquanto Eliseu realizou 14. Foi exatamente a porção dobrada que ele havia pedido, o dobro de milagres que Elias tinha realizado. E o Geazi começou a contar então para o rei todos os feitos do homem de Deus. O que eu quero propor aqui, para que você entenda melhor esse versículo, é: se alguém chegasse e perguntasse a você, diretamente a você, quais são as obras que você já realizou em Deus, você teria poucas ou muitas histórias para contar. Porque se você tiver poucas histórias para contar, isso indica que a sua fé não está funcionando perfeitamente. Lá no livro de Tiago, do apóstolo Tiago, capítulo 2, versículo 18, a Bíblia diz: Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. O apóstolo Tiago diz que em uma conversa um dirá para o outro: mostra-me a tua fé acompanhada das suas obras. E muitas pessoas ficarão até em silêncio, porque talvez elas batem no peito e elas dizem: eu sou a pessoa de muita fé, eu tenho toda a fé do mundo. Mas você pergunta quais são os milagres que você já recebeu como frutos provenientes dessa fé que você alega ter. E ela terá pouca história para contar. No caso de Eliseu, o Geazi tinha muita coisa para contar. Ele podia relatar todos os feitos maravilhosos que ele tinha realizado no Senhor. O Salmo 45 diz: falo do que tenho feito no tocante ao rei. Você tem muitas experiências para contar acerca do que você tem feito no tocante ao rei? Se a resposta é afirmativa, é um sinal que a tua fé está funcionando. Agora, se você tem poucas obras para mostrar como fruto da sua fé,
você deve então reavaliar a sua vida e ver que a sua fé não está funcionando como deveria. Devemos fazer essa autoavaliação. A carta de Paulo aos Coríntios, no finalzinho, diz que nós devemos preservar a nossa fé e aí então guardar ela em nossos corações. Diz o versículo de número 4. Ora, o rei falava a Gease, moço do homem de Deus, dizendo: conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. E Gease tinha muita coisa para contar como fruto da fé de Eliseu. O versículo 5. E sucedeu que, contando ele ao rei como vivificara um morto, eis que a mulher cujo filho vivificara clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Gease: ó rei meu senhor, esta é a mulher e este é o seu filho, a quem Eliseu vivificou. Tente imaginar a cena. Enquanto Gease estava contando para o rei todos os feitos de Eliseu, a mulher chega. E o Gease estava contando justamente o milagre de ressurreição que havia acontecido no ministério do profeta Eliseu, em que o filho da sunamita foi ressuscitado. Na mesma hora chega a mulher. Por um acaso? Por coincidência? Não. Por obra do Espírito Santo de Deus. O fato da mulher ter chego bem na hora que Gease estava mencionando a história dela foi para que o pedido dela fosse endossado. Ela estava pedindo para o rei as suas antigas terras, a sua antiga possessão. E o pedido dela foi endossado diante do rei pela presença dela. O que nós temos que fazer é chegar diante do Rei Jesus. Se você tem qualquer necessidade, qualquer requerimento legal, você lendo a Bíblia descobriu que a cura lhe pertence, então chegue diante do Rei Jesus para requerer. O seu pedido é endossado quando você está na presença do Rei. Uma coisa é você fazer pedidos de oração para uma pessoa que serve a Cristo. Outra coisa é você mesmo ir diretamente a Cristo. Nós vivemos em um tempo em que as pessoas estão acostumadas a fazer somente pedidos de oração. E tem gente que vai de igreja em igreja deixando o nome. Ela encontra alguém na rua com a Bíblia debaixo do braço, coloca o meu nome no livro de oração. Mas não é muito melhor você ir diretamente ao Rei Jesus, clamando pela sua necessidade? Você vê que a mulher ela foi diretamente ao rei. E a presença dela perante o rei fez com que o pedido dela fosse endossado. Pois naquele exato momento, o caso dela estava sendo mencionado perante o rei. Procure uma casa de oração. Se você não tem o hábito de congregar, levante-se hoje e procure uma casa de oração. Ao invés de você ficar confiando em intermediários, pedindo orações para os outros, vá você diretamente na presença do rei, que ele não vai rejeitar a sua oração. Bendito seja Deus, disse o salmista, que não rejeita as nossas orações. Ele não rejeitará a sua oração, ele certamente vai te responder. Aí diz o versículo de número 6. E o rei perguntou à mulher, e ela lhe contou. Então o rei lhe deu um eunuco, dizendo: faz-lhe restituir tudo quanto era seu e todas as rendas das terras, desde o dia em que deixou a terra até agora. A história dessa mulher, ela finaliza nas Escrituras, aqui nesse versículo de número 6. E não poderia terminar de uma maneira melhor, porque ela chegou diante do rei, requerendo as terras dela. Eu acredito aqui que Israel estava no ano jubileu, o ano jubileu se dava de 49 em 49 anos,
em que os israelitas poderiam reivindicar as suas terras. Isso daí era uma lei estabelecida naquela nação para que ninguém ficasse sem propriedade, para plantar, cultivar e ter o seu sustento. De 49 em 49 anos, tocava-se a trombeta em todas as terras para que os escravos fossem libertados. Se havia algum escravo, ele era liberto no ano jubileu, e também aqueles que em negociações haviam perdido as suas terras, eles recuperavam outra vez. Lendo aqui a história da mulher, no capítulo 8, nós chegamos à conclusão que eles estavam no ano jubileu. E no ano jubileu, essa mulher podia chegar diante do rei com toda a ousadia e dizer: eu quero a minha herança, a minha terra outra vez, para que eu viva cultivando ela junto de toda a minha família. Meu amigo, minha amiga, nós que cremos em Cristo, estamos vivendo o jubileu de Deus. Como ministro do Evangelho, eu estou aqui tocando a trombeta da graça de Deus e dizendo a você que está na escravidão do pecado, que a tua escravidão já acabou, já foi feito a vará de soltura, você está livre, as cordas do pecado já não podem mais te dominar. Eu estou aqui dizendo que este é o ano, é o dia aceitável do Senhor. Você está livre e, além de estar livre, você pode voltar à sua possessão. Chegue diante do Rei Jesus e determine aquilo que lhe pertence. Você pode hoje se tornar um filho de Deus, uma filha de Deus e viver na mais alta realização. A mulher chegou diante do rei no ano jubileu e o rei lhe restituiu tudo que lhe pertencia. O interessante aqui do versículo de número 6 é que o rei não só restituiu a terra dela, como também o rei deu todas as rendas da terra. Aleluia! O Rei Jesus faz mais do que você pensa ou daquilo que você pede. Talvez você está aí relutante, duvidoso, pensando: será que eu entrego a minha vida a Jesus? Será que eu me converto, que eu me batizo nas águas? Será que eu começo a frequentar uma casa de oração? Comece, faça isso, porque você vai ver que o Evangelho ele é muito melhor do que qualquer um pregador possa descrever. Alguém já descreveu como é viver em Cristo maravilhosamente bem? Foi só uma pequena parcela, foi só uma pequena porcentagem do que é na realidade. É muito mais do que você tem ouvido, caro amigo, cara amiga, é muito mais do que você tem pensado. Venha a Cristo, venha até o Rei, sem demora, porque Ele vai restituir a você tudo aquilo que o inimigo lhe roubou. Você já sofreu na vida? Já sofreu no pecado, já sofreu no vício, já sofreu na prostituição, já sofreu nas drogas, já sofreu na miséria? Deus há de restituir todo o tempo, tudo aquilo que o inimigo roubou de você. É o que diz a palavra de Deus lá em Joel capítulo 2, versículo 25. E restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, e a locusta, e o pulgão, e a oruga, que eram insetos que comiam, que devastavam as plantações naqueles dias. O meu grande exército que enviarei contra vós. Deus está prometendo restituir a sua vida, como restituiu a vida da sunamita. Aí diz o versículo 26, e comereis fartamente, ficareis satisfeitos, glória a Deus, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo não será mais envergonhado. Aleluia, a vergonha acaba para você. Essa mulher sunamita não podia ter terminado a história dela tão bem quanto foi descrito aqui. Ela chegou ao rei, reivindicou as terras e o rei restituiu tudo que lhe pertencia. Eu lanço um desafio para você. Achegue-se a Jesus e veja que Ele tem muito mais para fazer na sua vida do que você tem pensado, do que você tem sonhado. Achegue-se a Jesus porque Ele vai restituir todo o prejuízo que o inimigo já lhe causou.
Eu termino essa série de estudos orando com você agora. Pai querido e Pai amado, muito obrigado por esses 11 programas em que estivemos juntos, aprendendo com a história da Sunamita, história essa que ensina-nos acerca do Evangelho, pois ela começou bem, uma mulher abastada, sonhos se realizando, vem então os períodos de dificuldade, em que o filho dela morreu, em que a crise assolou o país de Israel. Oh, mas o Senhor restaurou a sorte dela, o filho foi ressuscitado e todas as terras que ela tinha foram restituídas. Não só isso, mas com a renda que a terra tinha produzido naqueles 7 anos. E que grande não deveria ter sido aquela renda. Por mais que fosse um período de seca, a terra ela tinha produzido. E o lucro da produção estava agora entregue nas mãos da mulher pelo rei. O rei providenciou aquela restituição. E o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ele tem providenciado restituição, abundância. Ele quer e ele vai proceder maravilhosamente para contigo, meu amigo, minha amiga, telespectador. Basta você chegar diante dele. Esta é a tua hora, esta é o teu tempo, este é o teu tempo. A mulher foi buscar o requerimento das terras no ano jubileu, no tempo preciso, certo, oportuno. Este é o tempo da sua vida, porque quando o Evangelho chega a você, é então a tua hora, é então a sua visitação. E onde quer que você esteja, diga: eu creio, eu aceito essas palavras que me foram ministradas, e a bênção de Deus lhe alcança. Como ministro da palavra do Senhor, eu declaro que esse amigo e essa amiga é restituído agora pelo Deus dos céus, pelo Deus e Pai de Jesus Cristo, meu Senhor. E toda obra do maligno que atrasa, que amarra os caminhos dessa pessoa, eu digo fora em nome de Jesus. Se você crê, diga: assim seja, para a glória de Deus. Amém e amém. Graças a Deus.